Definição de biologia: uma ciência que estuda todos os seres vivos, tanto inferiores quanto superiores. O que é átomo? A unidade mínima de toda a matéria, estrutura que se define a todos os elementos e tem propriedade bem definida, composto por três partículas: elétrons, prótons, nêutrons. Que é La? La molécula de grande tamanho, formando uma estrutura de átomos unidas. Que é la molécula? Constituída por dois átomos. Que é organulo? La parte constituinte elemental da célula. Tem função determinada. Que é a célula? Unidade estrutural e funcional de todos os micro-organismos. Que é a matéria viva? É uma parte de um ser vivo separado dele mesmo. Composição química dos seres vivos: compostos inorgânicos, água, sais minerais. Compostos orgânicos: carboidrato, lipídio, proteína, ácido nucleico, que seria ADNA e ARNA. Robert Hooke descobriu a célula observada em seu próprio microscópio que ele criou. E ele fez isso em lâmina de cancho, em 1665. Anthony Van Leeuwenhoek descobriu a célula auxiliada e algumas organizações internas da célula. Robert Brown descobriu a presença do núcleo. Johannes Evangelista Purkinje descobriu e introduziu os termos de plasma sanguíneo de protoplasma. Matthews Jack Sheldon descobriu que a planta eslaba composta por célula e que lhe envolveu delas plantas se originariam a partir de uma só célula. Theodor Schwann publicou o trabalho à base das celulares da vida animal, que todos os tecidos estavam compostos por célula. Rodolph Firwich descobriu que todas as células se originam de outra célula. Oscar Hedberg descobriu que a fertilização inclui a penetração de espermatozoide com o óvulo. Alexandre Fleming descobriu a mitose, a enzima antimicrolâmina chamada lisocina. Harold Wick-Crovitch descobriu a divisão dos seres cromossomos e deu nome à célula. Tipos de célula humana: glóbulos roxo, epitelial, músculo, neurona, ósseo, óvulo, espermatozoide. Componentes químicos da célula. Os componentes químicos da célula se classificam em inorgânicos e orgânicos. Inorgânicos, água e minerais. Orgânicos, ácido nucleico, hidrato de carbono, lipídio e proteína. Do total dos componentes da célula, uns 75 a 85% corresponde à água, entre 2 e 3% sais inorgânicos e o resto compostos orgânicos, que representam as moléculas da vida. A maior parte das estruturas celulares contém lipídio e molécula muito grande, denominada polímeros. 3 tipos de polímeros: ácido nucleico, que seria DNA, na frente primária nas informações genéticas. Polissacarídeo, podem ser polímero de glicose, com a qual se forma glucogênio, almidom ou celulosa. Podem ser também proteínas, que existem 20 tipos. De primocídios, 6. Água e minerais. Água é um composto intervine na eliminação das substâncias da célula, onde absorve calor, graças à sua elevada coeficiência calórico, o qual evita que se genere câmbios drásticos de temperatura em la célula.
Esquema que mostra a distribuição assimétrica das cargas em uma molécula de água, que é H mais em cima e os dois H mais, puxa uma flecha para o O menos. Sales. Los aniones dominantes em las células são o fosfato, HPO, menos 2 em cima, 4 embaixo. E bicarbonato, HCO, menos em cima, 3 embaixo. Cálcio, ósseo e músculo. Ferro, emência e transporte de oxigênio, hemoglobina. Fósforo, síntese energética, ATP. Iodo, transporte para tireoide. Magnésio, importante para atividades enzimáticas. Potássio, equilíbrio osmóticos nervosos. Sódio, bomba de sódio e potássio. Ácido nucleico, ADN e ARN. ADN, ácido desoxirribonucleico, constitui o depósito da informação genética, adenina, guanina, timina, citosina. ARN, ácido ribonucleico, molécula mensageira cuja sequência de nucleotídeos contém o carboxílico que estabelece sua sequência dos aminoácidos em las proteínas e tem uracilo. ADN, transcrição, ARN, tradução, é igual a proteína. Luz ácido nucleico contém hidrato de carbono, pentose, bases nitrogenadas, purina e pirimidina e ácido fosfórico. Las idoses del ADN e del ARN. Pentose, ADN, desoxirribose. ARN, ribose. Base, purina, adenina, guanina. Isso no ADN. No ARN, adenina, guanina. Bases pirimidinas, atocinas, tinina. No ARN, atocina, uracina. Ácido fosfórico, ADN, PO4H3, ARN, PO4H3. Três tipos de ARN. ARN mensageiro leva as informações genéticas. ARN ribossômico representa 60% da massa do ribossômico. ARN transferencial identifica e transporta os aminoácidos até os ribossomos. Hidrato de carbono. Os hidratos de carbono constituem os principais fluentes de energia da célula, composto por carbono, hidrogênio, oxigênio. Classificação. Monossacarídeo. São açúcares simples com uma fórmula geral. CnH2ON. Sobre na base do número de átomo de carbono que constitui se classifica em triose, tetrose, pentose e hexose. Disacarídeo. São açúcares formados por combinação de dois monômeros de hexose com a correspondente de uma molécula de água. Maltose, glicose mais glicose, sacarose, glicose mais frutose, lactose, glicose mais galactose. Proteínas. 10 formas, 10 consome. Os monômeros que compõem a proteína são os aminoácidos. As proteínas são exoclinas de aminoácidos ligados por uniões peptídicas. Em as proteínas existem 4 níveis de organizações estruturais, que são primária, secundária, terciária e quaternária.
Distintos tipos de uniões químicas determinam a estrutura das proteínas. 1. Ponte de hidrogênio. 2. Uniões iônicas ou eletrostáticas. 3. Interações hidrofóbicas. 4. Interações de Van der Waals. E é isso. As proteínas têm carga positiva e negativa, mas em ponto isoelétrico são cargas iguais a zero. Ácido, básico, neutros, polares e neutros apolares. No microscópio, a gente tem ocular, cabeça, revólver, objetivo, platina, condensador, luz, braço, macrométrico, micrométrico, diafragma, base e luz. E tem 5 tipos de microscópio: eletrônico, simples, TV USB, ultravioleta e alguma coisa roxa. E na saliva é composta por água, ione, lisozima, cálcio e estatereno. É isso.